de Flávio Bolsonaro transformou, né, o que era uma discussão sobre pesquisa específica em um debate, me parece, mais amplo sobre liberdade de informação e controle judicial das pesquisas eleitorais. O senhor acha que a tendência é de o TSE confirmar a decisão de Nunes Marques e, no caso dele derrubar, a presidência do TSE já começaria enfraquecida justamente em um ano de eleição, professor? Olha, Tardan, a pergunta é muito boa. Você faz as colocações corretas. Mas a gente tem que analisar, e eu sou um especialista, um operador do direito, alguns pontos. O primeiro ponto, que me parece principal, fundamental, é o seguinte, e vou fazer um curto retrospecto histórico. O ministro Cássio Nunes Marques entrou sem concurso público e virou desembargador federal sem concurso público. Aí ele pretendeu subir para o Superior Tribunal de Justiça, ainda sem concurso público e pelo 5º Constitucional. E foi procurar Flávio Bolsonaro, atenção, Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro entendeu que o superior era pouco para ele, que ele tinha que ir para o Supremo Tribunal Federal e o levou ao pai Jair Bolsonaro, que era o presidente. E o que o presidente falou? Isso é importante. Falou que precisava de um ministro, e que seria o Cássio, que ele indicou, para ser orientado antes de votações importantes, tomando tubaína com ele, Bolsonaro. Ora, o Cássio foi para o Supremo e, atenção, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele foi eleito para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito pelos ministros do Supremo. E no tribunal ele vira o presidente. Ora, é de clareza solar, Tardan. Solar, sol do meio-dia. O que? O Cássio Nunes Marques é suspeito de parcialidade. Ora, ele é ligado à família Bolsonaro. Se não fosse a família Bolsonaro, ele não estaria no Supremo e certamente também não estaria, se pretendesse, no Superior. Então, o que a gente está assistindo? Um Cássio que foi chamado para tomar tubaína, foi chamado para ser orientado, defere uma liminar. Aí eu vou para outra questão. Ele é suspeito, não poderia. Mas o que ele fez? Ele não era competente e chamou o processo para ele. Reeditando o que? O juiz de instrução do Alexandre de Moraes, como quando foi lá presidente. Então isso é uma inconstitucionalidade e ele não tem competência. Terceiro ponto, ele dá uma liminar juridicamente sem pé e sem cabeça. Não havia urgência alguma e liminar só se dá na urgência. Qual era a urgência? Nenhuma. Essa pesquisa já tinha sido divulgada em parte e outro instituto de pesquisa apresentou uma outra que ainda a situação do Flávio Bolsonaro era pior, era de 10 pontos de queda percentuais, a outra era de 6. E o que ele faz? Ele precisava justificar até a fumaça do bom direito, e não tem, porque ele inventou uma presunção de indução no questionário, na apresentação dos pedidos, até com a apresentação de áudio. Isso é totalmente equivocado. Como é que presume? E o áudio só foi apresentado quando a pessoa já tinha dado todas as respostas. Então, é uma decisão torta de um juiz impedido, incompetente, e não era caso de liminar. Essa é a situação que os ministros têm que verificar. E aí se abriu ontem o quê? Outras discussões sobre regulamentação, sobre regramento.
quando a regra constitucional está no artigo 16, é que nenhuma legislação ou medidas outras no âmbito eleitoral, elas podem ser dadas próximas da eleição, tem o princípio da anualidade. Então, e lá, ministros tentaram verificar o que, não a urgência, não a liminar, mas a questão de mérito, eles estavam para apreciar liminar. E aí a censura prevaleceu, está em vigor porque essa votação foi suspensa. Então é censura, que é uma violação constitucional, por isso é que cabe recurso ao Supremo, tem a liberdade de informação, tem questão eleitoral. Veja como começa o Cássio Nunes Marques, numa imagem, num porre de tubaína. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que insistem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Uma pesquisa eleitoral pode proteger um criminoso? Pois bem, nessa última sondagem para a presidência da República que a Genial Quest publicou, foi feita ali uma pergunta que parecia um tanto ou quanto despretensiosa e também capciosa, mas que foi feita com método, porque ela visou dar uma certa normalizada na prática de um crime, quando eles questionam o seguinte para os entrevistados: você acha que Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro a Daniel Alvorcaro? Como assim, gente? Eles estão ali pegando um crime que foi registrado e perguntando se o crime é crime ou se o crime não é crime, porque Flávio Bolsonaro foi ali cobrar uma comissão de algo que Daniel Alvorcaro já tinha amealhado dos cofres públicos aos bilhões. É um crime do artigo 317. Como foi um erro? Seria a mesma coisa se perguntassem para as pessoas se as pessoas acham um erro assaltar um banco ou não, ou um erro praticar um homicídio ou não. Qual é a diferença aí que tem da prática criminosa de Flávio Bolsonaro junto com Daniel Alvorcaro de um outro criminoso? Se fazer uma pergunta sobre o óbvio, gente, isso é normalizar a prática criminosa como se fosse uma coisa corriqueira, se a coisa estivesse apenas no juízo moral de se pedir dinheiro, se praticar um crime de corrupção, é algo que é um erro ou é um acerto? Francamente, hein? Desse modo aí, a bandidagem fica sorrindo à toa, né? Fica o registro aí. Preste bem atenção em pesquisa desse tipo de pergunta, tá, gente? Muito mais para proteger o vigarista do que para expor o vigarista. Pessoal, urgente, bata um recorde de compartilhamentos. Eu preciso de 10 mil comentários aqui. Flávio Bolsonaro do PCC. A Folha de São Paulo acaba de comprovar uma bomba para a campanha de Flávio Bolsonaro. Na verdade, foi Flávio Bolsonaro que pediu ao comando do PCC para enviar o dinheiro, junto com o dinheiro de Daniel Alvorcaro, para financiar o filme do seu pai, o presidiário Jair Bolsonaro. Ô, gente, a narrativa caiu, a máscara caiu. Eles estavam tentando jogar no colo do presidente Lula a relação com o Comando Vermelho, com as facções criminosas, e é o próprio Jair Bolsonaro e o próprio Flávio Bolsonaro que está no meio dessa trupe. Por isso, meus amigos, é Lula de novo com a força do povo. Bata um recorde de compartilhamentos, porque é isso que saiu na Folha de São Paulo agora, essa comprovação da Polícia Federal e do COAF, vai acabar de vez com a campanha de Flávio Bolsonaro. É Lula de novo e vambora, cacete na extrema-direita. Que coisa feia, Capiroto Júnior, que coisa feia. Herdou do pai, né, do Capiroto pai Bolsonaro. Quer dizer que você não aguentou ver a pesquisa do povo brasileiro, foi? Ele teve que entrar na justiça para censurar a pesquisa, para tentar calar o povo brasileiro. Mas você não vai conseguir não, que isso aí é o povo, entendeu? Isso aí fez eu lembrar em 2022, quando o capiroto do seu pai estava candidato junto com o presidente Lula, o grande, onde ele mandou a Polícia Federal fazer blitz para empatar
os nordestinos ir votar no Lula. Tá parecendo. Não adianta. Aprendam perder. Aprendam perder, capirotos. Isso é o povo. Vocês podem até tentar tirar essa pesquisa do ar, mas o povo já viu. Isso foi o povo que falou, isso não foi o ministro, não, que tem só esse poder de tirar, não. Isso aí é o poder do povo, entendeu? Podem tentar calar a pesquisa, o quanto for, mas vai ser Lula, vai ser presidente de novo, Capiroto Júnior. Galera, o ministro Cássio Nunes acaba de tomar mais uma decisão favorável a Flávio Bolsonaro e à direita. A esquerda tem que acordar a tempo, galera, tem que ficar ligeira. Presta atenção, Nunes Marques foi nomeado por Bolsonaro, ministro do STF, e assumiu a presidência do TSE. Nós estamos em 2026, não é 2022, quando o presidente era o ministro Alexandre de Moraes. Segundo Carta Capital, sem analisar o mérito, Cássio nega pedido para barrar Dark Rose no período eleitoral. A representação ao TSE sustenta que a disputa presidencial não pode ser influenciada por despesas milionárias, né? Ou seja, um filme desse daí, quantos milhões, né? De Daniel Vocaro, assim, de emendas parlamentares, e mesmo assim, Nunes Marques, sem analisar o mérito, segundo a Carta Capital, foi lá e nega o pedido para barrar o filme. Já é uma desvantagem, né, galera? Não dá pra entender por que o pobre de direita e o fanático religioso votam nessa gente, cara. Não dá pra entender. Enquanto a deputada federal Erika Hilton... Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Fica ligado no que eu vou mostrar pra vocês. Compartilhe esse vídeo, porque isso aqui dá raiva. Pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês agora, sabe, dá raiva na gente. Porque enquanto deputados e deputadas progressistas estão trabalhando pelo progresso e pelo futuro dos nossos filhos, alguns deputados estão totalmente fora de órbita. Mas essa daqui tem meu respeito, porque ela acabou de aprovar no Congresso um projeto, tá, que vai beneficiar as mulheres de todos os países. Aqui, ó, acordo internacional. Erika Hilton aprova projeto para que medidas protetivas para mulheres valham em todos os países do Mercosul. Tá pensando no futuro das mulheres, proteção para as mulheres. Mas diferente dessa daqui que está trabalhando, está mostrando trabalho dentro do Congresso, mostrando projetos. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Isso aqui dá raiva. Não são nem 6 horas da tarde, mas o nosso amiguinho aqui, ó, já embarcou para os Estados Unidos. Agora, deixa eu te perguntar, tem algum projeto em benefício do povo? Pelo menos em benefício dos evangélicos tem? Para educação, para saúde, para segurança pública? Não tem nenhum, cara. E vai embora ganhando muito bem, né? Os Estados Unidos, porque é a gente que está sustentando isso. Vai embora assistir todos os jogos, junto com influenciadores, para fazer videozinho de lacração, junto com o Caicai, com certeza. Olha só, não são nem 17 horas e Nicolas Ferreira já está a caminho da Copa dos Estados Unidos com influenciadores. Enquanto isso, milhões de brasileiros na escala 6x1, a gente que está trabalhando para sustentá-los, né? É verdade. Ainda tem trabalhador que vai votar no indivíduo desse. Seguem trabalhando no sábado e no domingo para sustentar um sistema que beneficia políticos como ele, da extrema-direita, que não querem o fim da escala 6x1. Seu Alcolumbre também não quer o fim da escala 6x1. E agora foi descoberto que o Vocaro depositou alguns milhões de dólares na conta do seu Alcolumbre. Gente, isso aqui dá raiva. Sinceramente. Isso aqui é uma injustiça, pô. A gente sustenta esses caras. Não trabalha, não tem projeto. Cadê o videozinho escuro do deputado federal Nicolas Ferreira defendendo o nosso Pix dos Estados Unidos? Defendendo do Flávio Bolsonaro e do seu Eduardo Bolsonaro, que já falou que vai ser o Zé no lugar do Pix. Cadê? Não, mas hoje, né, o que eu fiquei indignado é porque o Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos atiçar o Donald Trump para invadir militarmente o nosso país, para combater o crime organizado. Inclusive aquele tal de Peter Hegseth tá treinando lá os militares, não sei se vocês já viram, para invadir a América Latina. É, mas não é para salvar a democracia de ninguém, não. Eles querem o nosso petróleo, nossos recursos naturais. E o nosso amiguinho tá indo para lá, puxar, né, o saco do Donald Trump. Curte aí, tamo junto. Quem é Jules Rimet perto de Donald Trump? A próxima taça do mundo da FIFA deve se chamar Taça Donald Trump, em comemoração ao maravilhoso trabalho segregacional que ele vem fazendo à frente dos Estados Unidos. Depois de mais de 100 anos unindo países em torno do futebol pela paz entre as nações, que era o objetivo principal do criador do evento.
Mas só agora a gente descobriu que esse trabalho, que foi aclamado pelo mundo inteiro, estava errado. E a verdadeira promoção não deve ser da paz e da igualdade, e sim da segregação e da guerra. Mas fundamentalmente pelo dinheiro, que é a coisa mais importante do mundo. E também pela ascensão dos Estados Unidos. E não mais pelos motivos errados que a gente sempre comemorou. Delegações estrangeiras estão sendo assertivamente revistadas de modo seletivo, organizadas de acordo com a cor da pele, da religião e também da região onde o país se encontra. Normalmente, os branquelos e europeus têm passe livre naquele país maravilhoso que é os Estados Unidos. Mas asiáticos, africanos e sul-americanos têm que tomar todo cuidado, que é gente sem pedigree. Torcidas inteiras estão sendo impedidas de assistir aos jogos, como acontece com o Irã, por exemplo. Afinal, será que os iranianos não entenderam o recado que Donald Trump deu quando jogou uma bomba numa escola infantil para matar menininhas lá no Irã? Será que esse povo não percebeu que não é bem chegado lá nos Estados Unidos? Do Irã, Trump só gosta do petróleo. E com um grande coração que ele tem, ele falou com todas as letras que vai ficar com a metade dele, deixando a outra metade para esse povo que ele tanto admira, que são os iranianos. E o pior de tudo é que nem assim a população americana fica satisfeita com Donald Trump. Dá para acreditar? E tem vaiado o presidente onde quer que ele esteja, por causa da falta de compreensão que eles têm sobre a verdadeira motivação desse grande homem que dirige o país, que na verdade, na sua imensa humildade, tem dado oportunidade ao povo do mundo inteiro, mas especialmente aos americanos, de serem submissos a ele e de poderem venerar e adorar aquele grande homem, que vai deixar um legado muito positivo para os Estados Unidos da América, do povo mais amado do mundo inteiro. Tô falando sério!